Seja bem-vindo a mais um corte do Zona Mista. Esse corte é um oferecimento de APV desde 2006, protegendo seu veículo. Ô Sérgio, tem muita gente que acaba perguntando assim, que o torcedor, né, na verdade, acaba se questionando, porra, mas por que determinado jogador acaba não sendo titular? Pô, a pequena amostra que a gente vê aqui é de que ele tem capacidade de poder, né, tá lá no time titular do Bahia e tal, e muitas coisas acontecem no treino e infelizmente hoje você tá muito distante, né? E a gente não tá lá, né? É exatamente isso. E aí a grande questão é essa. A gente estava conversando aqui sobre os bastidores das idas ao CT, né? Da época do Fazendão. Da época do Fazendão. Para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso também, desse feeling, né? De coisas que a gente acaba captando ali nos bastidores, que o torcedor não tem acesso, mas que acaba servindo de informação, né? Sabe quantas vezes eu fui na cidade tricolor? Quantas? Uma vez. Eu fui uma... Não que eu tô assim, fazendo menos futebol e tal. Sim. Mas é sintomático eu que cubro esporte na principal emissora, a única que tem um programa diário de esporte na TV aberta. A cidade tricolor tem 3 anos? Pô, por aí. 2 anos e meio, 3. Eu fui uma vez lá. Foi para fazer uma entrevista, uma exclusiva com o Renato Paiva. Inclusive aquela entrevista que ele falou que a filha estava sofrendo ameaça. Sim. Pronto, aquela entrevista eu gravei com ele. Foi a única vez que eu fui na cidade tricolor. Hoje a gente não tem mais acesso a isso. A gente não vê mais treino, a gente não conversa mais com jogadores. Antigamente você tinha ali um papo informal, você criava um vínculo, você criava uma fonte. Hoje praticamente você tem a zona mista no pós-jogo e olhe lá, porque nem todo mundo passa por ali, porque os assessorias já dizem, ó, quem vai falar é fulano e beltrano. Então, para quem trabalha com televisão, que depende muito da imagem, né, ficou muito... A cobertura ficou muito limitada. Muito limitada, porque você depende de uma entrevista que é gravada pela assessoria, de umas imagens que eles mandam uma vez por semana, que é mandada pela assessoria. Então você tem que se virar, fazer daquele limão uma limonada. E aí acaba que seu trabalho meio que não vai muito para frente se você ficar só naquilo, entendeu? E informação zero. Ou você se vira com suas fontes, ou nada. Os caras estão muito blindados. Inclusive, eu acho que isso faz muito mal ao futebol. É isso que eu vou te perguntar, Totalmente. porque a gente fala de profissionalizar, né, o futebol. E uma das formas disso acontecer é justamente bloqueando o clube, nesse caso. Como é que você se posiciona nesse sentido? Eu sou do nem tanto, nem tão pouco. Sim. Eu acho que não pode ser do jeito que era antigamente, porque era banda voou demais. Cara do banheiro. Mas eu acho também inadmissível que o Bahia perca um jogo na Fonte Nova, como perdeu para o Remo, e os jogadores não deem entrevista na zona mista após jogo. Porque assim, só fala na hora boa. Verdade. Aí vale pro Vitória também, Sim. né? Eu tô citando o caso do Bahia porque é um caso recente e marcou. Ou seja, só fala na boa quando ganha, aí é bom, né? Todo mundo quer aparecer na boa. Agora, quando acontece um jogo como aquele, que o torcedor quer ouvir. O que é que aconteceu? Por que perdeu o jogo? Porque o Bahia tomou 7 gols do Remo em 2 partidas. Sim. E aí você não pode indagar porque o clube acha que não é o momento pro jogador, né? Eu acho que hoje o esquema é um convite à acomodação, né? Porque você tem um contrato longo, recebe em dia, voa de voo fretado, seu CT é lá no fim do mundo, ninguém vai lá protestar, a torcida não tem mais contato com os caras no aeroporto porque o voo é fretado, é outro acesso. Então, para o jogador, o futebol, ele é movido... Tem que ter um pouco de pressão. Aí não vamos confundir pressão com violência, Sim. tá? Mas tem gente que só funciona sob pressão. E hoje o esquema é muito cômodo. É muito cômodo. Perfeito. O cara sabe que o contrato dele vai até 2029, que o salário dele não vai atrasar, que ele tá no condomínio dele, que ele vai treinar no carrão dele lá em Dias d'Ávila e que não vai ter pressão nenhuma. Verdade. E no dia que perde o jogo, não dá entrevista na zona mista. Emerson ele veio aqui, né? E aí ele citou como era também Emerson Ferretti? Emerson Ferretti. Ele falou sobre o calor humano de Salvador e tal. A gente estava falando na época do novo CT do Bahia e tal. Ele falou que era interessante ter algo em Salvador, porque você vai vínculo, na padaria, você vai no mercadinho, e ali você vai recebendo a energia do povo. É o tal do tudo. Bibi Bobô comprando pão, né? Não, por exemplo, isso é uma filosofia, inclusive, do Grupo City, né? Eu estive lá em Manchester, no primeiro ano do Bahia Day. Sim. Os caras têm um dia que eu tava lá, incrível, você perguntou de coisas incríveis que eu já fiz. Uma das coisas incríveis que eu já fiz foi dormir no CT do City.
Porque a gente ficou hospedado dentro do CT. Eu abri a janela do quarto, tava os campos, o estádio e tudo. Eu vi a hora, a gente pegava o elevador, tava os guri da base no elevador também, entendeu? Os próximos craques. Pois é, de repente eu tava ao lado do novo Haaland e não sabia, né? E lá eles têm escolinha de futebol. No mesmo campo que treino profissional, claro que não é no mesmo dia nem no mesmo horário. Sim. Mas eles procuram ter esse vínculo com a comunidade. Eles abrem a escolinha, tá lá o gurizinho, os pais, estão dentro do CT. Que massa. Então isso cria um vínculo, quando a gente falou do menino da base que sobe, você está fomentando, se você não está fomentando um novo jogador, você está fomentando um torcedor. Sim. Que vai para a arquibancada e vai defender as cores do seu time. Ele cria vê as referências. Cria um vínculo. Hoje a gente não vê esse vínculo, cara. Eu não vejo esse vínculo. Assim, então, assim, como eu digo, é um convite à acomodação. Os da base ganhavam muito chuteira da galera profissional e tal. Não sei se ainda... Lá no City eles têm muito isso, esse vínculo com a comunidade. Eu acho que essa história do CT vir aqui para Salvador tem muito a ver com isso também. Porque quando o City comprou a SAF do Bahia, já estava na cidade tricolor, né? Sim. E eu acho que eles perceberam esse distanciamento. Pô, é muito não longe. Só das pessoas, mas de logística também. De logística. Assim, você imagina que hoje os caras... Everton Ribeiro deve ser um dos poucos que mora dentro da cidade, mas eu imagino que todo o resto morem ali do aeroporto para Lauro de Freitas, Buscaville, Alphaville. Então, a vida do cara é sair do condomínio em Alphaville, ir para o CT, aeroporto. Qual é o contato que ele tem com o torcedor que vai... Não tem mais. Você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Venha conhecer a APV. E ganhe 15% na taxa de adesão clicando no link da descrição. Aproveita.